Para começar a montagem, vamos ligar as entradas do negativo e do positivo. Agora, vamos conectar o sensor de temperatura e umidade. Vamos ligar o negativo na última entrada, à direita. Para ligar o resistor, vamos na segunda entrada do sensor de temperatura e vamos ligá-lo no positivo do nosso circuito. Vamos conectar o positivo na primeira entrada do sensor. Vamos conectar um positivo na primeira entrada do sensor. E um fio da segunda entrada de dados do nosso Arduino Nano, na terceira entrada onde está o resistor. Aqui no começo do código a gente está incluindo a biblioteca, depois a gente define os pinos do sensor. Aqui a gente está definindo duas variáveis, uma para umidade e uma para temperatura. Essa aqui é uma função que vai iniciar o DHT com um intervalo e abrir uma janela para mostrar as informações recebidas do Arduino. Essa última função aqui ela vai ler o valor da umidade e da temperatura e jogar nas variáveis e depois montar um gráficozinho em looping com um delay definido aqui pelo usuário. Bom dia a todos, eu sou o técnico Brian e hoje eu vou estar explicando o back-end e o front-end da nossa estação meteorológica. A gente começa importando as bibliotecas, colocando as configurações da nossa porta, do nosso servidor, né, no caso, que a porta dele é 3000. Aqui a gente está criando o servidor. Aqui a gente vai estar iniciando o servidor e aqui é um console.log para avisar qual que é a porta que a gente vai estar usando. Aqui são as configurações do monitor serial. Importante ressaltar que aqui no patch a gente tem que sempre ficar atento em qual porta do nosso computador que a gente está usando, porque se você for fazer esse Arduino na sua casa, às vezes você pode acabar botando uma porta diferente. Então prestar bastante atenção na hora de mexer com esse. Prestar bastante atenção na hora que a gente for executar o nosso código. Aqui a gente tem basicamente só um console.log avisando se foi uma conexão sucedida ou não. E aqui nos dados ler é onde a magia acontece, que ele vai avisar, que ele vai pegar todos os valores do nosso Arduino e vai jogar no nosso terminal. E agora a gente vai testar. A gente vê que a conexão foi bem sucedida e aqui ele avisando, como eu disse, que o nosso servidor é no localhost 3000. Aqui a gente já consegue ver a aplicação dos valores, que, como dito anteriormente pelo João Paulo, os valores que ele pega é a umidade, a temperatura e quantos são os valores. Agora eu vou explicar o front-end. Aqui basicamente são duas variáveis, que uma vai ser para a umidade, uma vai ser para a temperatura. Isso aqui é o fetch, que ele vai usar o método de tiecat, né? Isso aqui
ele vai estar chamando o nosso servidor. Aqui é basicamente uma configuração de estilo, né? Para, dependendo do tamanho da sua tela, ele imprimir uma certa quantidade de valor. Para o nosso gráfico não ficar muito grande em telas pequenas. Isso aqui é para pegar os valores e jogar na nossa tela e jogar na nossa array. Agora eu vou estar explicando o nosso front-end. Aqui nós temos duas arrays, uma para a umidade e uma para a temperatura. Na função fetchData, a gente tem o método tyCat, onde ele vai chamar o servidor. Aqui nós temos basicamente uma seção para definir o tamanho do nosso array, baseado no tamanho da sua tela. Aqui a gente vai estar colocando os valores. Aqui é para colocar os valores no nosso terminal. E esse é o método cat avisando que deu algum erro. Na função updateDisplay, a gente vai ter apenas uma atualização do conteúdo. Na função criar gráfico, a gente vai ter todas as estilizações que vão ser usadas e as opções delas que vão ser mudadas em tempo real. E na nossa função de atualizar o gráfico, ele vai basicamente pegar os valores e vai ficar atualizando diretamente no nosso gráfico.